As pessoas têm preguiça de procurar ajuda, né? Também é um ponto relevante, porque com tudo isso, eu chego cansado do trabalho, pego o trânsito, chego em casa, você falar que você tem que fazer algum exercício, que você tem que buscar um terapeuta, já dá aquele cansaço só de pensar nisso. Mas quando a gente decide fazer, eu indo para a academia, fazendo atividades, eu vou fazendo com que essa preguiça vai se esvaindo. Porque eu começo a me exercitar, eu começo a ganhar mais disposição, eu começo a ficar mais animado. Então, essa preguiça já vai embora. Se eu não estou bem, busco um terapeuta, busco um psicólogo ou algum tipo de ajuda. Da mesma forma, quando a gente começa a desenvolver na terapia, é uma coisa muito importante se lembrar, a terapia não é eu vou fazer uma sessão, está resolvido. Não, é um trabalho que se é feito durante algum tempo para conseguir chegar naquele ponto que está sendo trabalhado com o meu problema. Não é do dia para a noite que eu vou resolver algo de 10, 20 anos. É muito complicado. Então, começar a rever também que quando a gente faz a terapia, eu tenho um tempo para que se desenvolva. E não depende só do terapeuta. Porque se eu não estiver aberto para a terapia, se eu não estiver aberto para tudo que for trabalhado comigo, vai demorar muito mais tempo, realmente. Mas, voltando ao ponto que eu estava dizendo, se eu começo a fazer terapia, se eu começo a fazer uma academia, eu começo a me empolgar e eu começo a ver os resultados que isso acaba me trazendo. Então, de repente, eu pegava uma ladeira para subir em um determinado local, eu ia morrendo. E, de repente, agora que eu estou me exercitando, eu subo aquilo numa boa. Então, aquilo já dá um gás. De repente, eu estou fazendo a minha terapia e algumas situações me causavam um mal-estar. E aí, quando eu começo a fazer a terapia, isso acaba quebrando. Então, já começa a dar uma animada para continuar a terapia. Então, procure fazer, porque a preguiça acaba indo embora também. E também tem a questão do julgamento alheio, né? Infelizmente, ainda tem muito preconceito em relação às terapias, a psicólogo. Tem gente que fala que porque eu estou indo no psicólogo é porque eu sou maluco, porque eu tenho algum problema na cabeça. Não é assim. Não é assim que funciona. Ou então, se eu vou no terapeuta integrativo, eu estou indo num charlatão, numa pseudoterapia, como algumas pessoas leigas gostam de falar. Então, tem esse julgamento também das pessoas de fora. E tem também outro ponto que acaba linkando, que as pessoas acabam julgando a terapia como sendo um luxo. A terapia não é um luxo, é uma necessidade que todos nós temos de fazer. Tanto que, se não fosse algo para ser levado a sério, o SUS não estava trabalhando com as terapias integrativas. Entende? Então, algumas pessoas colocam esse julgamento como se fosse um luxo a terapia. E da onde isso acaba vindo? Muitas vezes, esse julgamento acaba vindo, por exemplo, dos nossos pais. Porque na época deles, você falar que você tem ansiedade, que você tinha depressão, era uma frescura. Era desculpa para encostado. Falar que tinha depressão, que tinha ansiedade. E nos dias atuais ainda temos esse pensamento totalmente ultrapassado. A gente ainda tem, infelizmente, mas é muito menor. Perto de antigamente é muito menor. Então, acaba gerando uma certa crença limitante, porque eu escuto de um profissional, eu estou lá com um médico, que ele já tem uma mente mais aberta, entende das práticas integrativas. E ele vira para mim e fala, seria interessante você fazer uma acupuntura, você fazer um reiki e tal. E aí eu escuto aquilo, e eu sou uma pessoa que eu tenho aquela crença limitante que eu peguei dos meus pais, de tanto ouvir essas coisas, eu falo, eu não vou fazer isso. Tá de brincadeira, quer que eu gaste dinheiro à toa? Ou então, vira e fala, seria interessante você buscar um psicólogo, ou coisa e tal, falar, tá me chamando de maluco. Então, também tem esses pontos também que impedem você de acabar buscando ajuda. E as consequências que a gente tem sobre isso são pessoas cada vez mais desconectadas da sua essência. Então, se eu não busco ajuda, se eu não busco cuidar de mim,
em nada, eu vou estar cada vez mais desconectado da minha essência. E aí entra em tudo que eu venho falando nas lives. Mente no automático, viver automaticamente, enfim, quanto mais desconectado eu estou da minha essência, mais eu vou tomando escolhas na minha vida que vão totalmente contra aquilo que eu sinto e daquilo que eu gosto de fazer. Então, tudo que eu faço que é voltado para mim, que trabalha para a minha essência, seja um exercício físico, seja uma meditação, tudo isso me traz de volta para a minha essência. Faz com que eu me equilibre. E aí, através disso, acaba gerando o quê? Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, transtornos de sono. Hoje, algumas empresas começaram a ver esse ponto e começaram a contratar alguns profissionais para cuidar dos seus funcionários. Então, em algumas empresas, na maior parte, empresas grandes, contratam profissionais para fazer massagem, porque entendem que se o funcionário não está disposto, se ele não está alegre, se ele não está num bom ambiente de trabalho, ele não vai render. E ninguém rende, entende? Até eles se ligaram nisso. E olha que assim, para a empresa gastar um dinheiro com algo que não tem a ver com algo que vai dar lucro para ela, ela não iria fazer. Então, assim, ela entende que ela está ajudando os funcionários, mas ela mais ainda está se ajudando. E, consequentemente, também, as pessoas vão se tornando infelizes. Porque se eu não me cuido, eu vou gerando uma coisa, gerando outra, gerando outra, gerando outra. Diversos problemas que eu já nem sei mais qual que é o problema que está sendo gerado. E aí eu vou vivendo totalmente infeliz, porque eu não consigo me preencher com nada,